Exemplo 2. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas de 47 graus Celsius e 527 graus Celsius, recebendo em cada ciclo uma quantidade de calor da fonte quente igual a 600 joules. Determine o rendimento aí da máquina térmica. Então a equação para encontrar o rendimento é essa: 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria e da fonte quente deve estar expressas em Kelvin. Então eu já fiz aqui embaixo, ó. Lembrem-se que para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta adicionar 273. Então a temperatura da fonte fria, que é de 47 graus Celsius, adicionado 273, nós vamos ter 320 kelvins. E a temperatura da fonte quente, que é 527 graus Celsius, adicionados 273, nós vamos ter 800 kelvins. Então, vamos substituir aqui na equação agora do rendimento. Então, fazendo aqui, nós vamos ter o rendimento será igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 320 kelvins, dividido pela temperatura da fonte quente, 800 kelvins. Isso aqui nós vamos ter 1 menos 320 dividido por 800, nós vamos ter 0,4. Subtraindo aqui temos 0,6. Multiplicando 0,6 por 100, nós transformamos em porcentagem. Nós temos então 60% o rendimento dessa máquina de Carnot. A quantidade de calor rejeitada à fonte fria a cada ciclo. A equação que permite encontrar essa quantidade de calor da fonte fria é a seguinte: a temperatura da fonte fria está para a temperatura da fonte quente, assim como a quantidade de calor da fonte fria está para a quantidade de calor da fonte quente. Então, substituindo os valores, a temperatura da fonte fria, nós sabemos que é de 320 kelvins. Está para a temperatura da fonte quente, que nós sabemos que é de 800 kelvins. Assim como a quantidade de calor da fonte fria, que nós não sabemos quanto é, está para a quantidade de calor da fonte quente, desculpe. A quantidade de calor da fonte quente, o texto já diz pra gente lá, ó, é de 600 joules. Então vamos colocar aqui, ó, 600 joules. Agora vocês podem multiplicar cruzado. Só que vamos ser um pouco inteligentes e usar resultados do item anterior. 320 dividido por 800, no item anterior nós sabemos que 320 por 800 dá 0,4. Então aqui nós já colocamos 0,4, ó. Fica 0,4 igual a temperatura, a quantidade de calor da fonte fria, dividido por 600. Colocamos o 1 aqui no denominador e multiplicamos. 1 vezes QF, e 600 vezes 0,4, que vai dar 240 joules. Ok? Agora, o trabalho realizado pela máquina térmica em cada ciclo. O trabalho, então, é a diferença da quantidade de calor da fonte quente e entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria. Qual é a quantidade de calor da fonte quente? Lá do texto nós sabemos que são 600 joules, menos a quantidade de calor da fonte fria, que acabamos de encontrar no item anterior, que é 240. Então, 600 menos 240, teremos 360 joules.